Pessoal, vamos lá? Gostaram da palestra do Thales aí? Muito legal, né? Thales ele foi considerado o maior empreendedor do Brasil, acho que há 2 anos atrás, o maior empreendedor jovem do Brasil, há uns 2 anos atrás. É nosso aluno na academia ali, é um cara que eu tenho muita proximidade e a gente bate muito papo. Eu aprendo bastante com ele também, por isso que eu achei que ia ser um fit muito legal trazer ele para bater um papo com vocês sobre a história dele e como a gente deve realmente acreditar nos nossos sonhos, né? Acho que a gente tem que cada vez mais reforçar essa mensagem para vocês. Vocês escolheram ser professores de jiu-jitsu, vocês escolheram ter uma academia, vocês escolheram fazer parte do nosso time, da nossa família. Como é que a gente pode fazer isso melhor, né? Como é que a gente pode fazer esse sonho realmente ser real para todos vocês? Esse trio aí de trás foi onde tudo começou, na verdade. Eu quero, sempre que possível, deixar meu agradecimento ao mestre Jacaré e ao Gigi por toda a parceria e toda a confiança que eles depositam em mim para colocar as minhas ideias e colocar, né, a Aliança no lugar que ela deve estar. Então, é um motivo de muito orgulho da gente estar junto nessa caminhada há tantos anos, né? E não que a gente não tenha discussões e problemas, mas a gente tem, acima de tudo, um ideal igual. Então, assim, tudo é menor, né? Qualquer discussão, qualquer problema, qualquer desentendimento é sempre feito dentro de muito amor e respeito e, acima de tudo, num clima totalmente familiar, né? O nosso Summit é sobre protagonismo, é sobre vocês fazerem a história de vocês, é sobre vocês construírem o sonho de vocês. E quando a gente falou disso, eu fiquei pensando, falei, pô, mas qual foi a mensagem que eu tive, né, quando eu comecei com esse mesmo sonho? Eu decidi que eu ia viver de jiu-jitsu quando eu tinha 15 anos de idade. Eu comecei a treinar com 13, de 13 para 14, e com 15 anos eu comecei a ajudar o Jacaré nas aulas iniciantes, de criança, coisa e tal. Eu gostei tanto daquilo, falei, pô, isso aqui que eu quero fazer para a minha vida. Numa conversa que meu pai estava tendo com meu irmão, que é 4 anos mais velho do que eu, meu irmão já estava na faculdade. E aí ele perguntou para o meu irmão o que o meu irmão ia fazer, né? Quais eram os planos para ele. E meu irmão estava na engenharia da PUC. Enfim, eles estavam conversando lá e eu estava lá do lado, perturbando. E aí meu pai se vira para mim e pergunta, e você? O que você vai fazer quando você crescer? Imediatamente eu respondi, jiu-jitsu. Ele falou, o quê? Eu falei, jiu-jitsu. Falar jiu-jitsu hoje, as pessoas ainda dão uma torcida de... Há 30 e poucos anos atrás, não existia mercado. Mas meu pai não me falou isso. Meu pai me falou o seguinte, você sabe o tamanho desse mercado? Eu falei, não. Ele falou, então é muito pequeno. O tamanho desse mercado é muito pequeno. Isso significa o seguinte, que você vai ter que ser muito bom para conseguir viver de jiu-jitsu. Você acha que você vai conseguir ser muito bom? Suficiente para viver num mercado onde pouquíssimas pessoas conseguem viver? E eu, na minha inocência de 15 anos, falei, claro que eu consigo. E essa mensagem ficou na minha cabeça. A minha vida inteira, que eu tinha a certeza que eu queria viver de jiu-jitsu, eu tinha essa mensagem de que eu tinha que ser muito bom. E para eu ser muito bom, eu tinha que fazer diferente dos outros. Eu tinha que trabalhar mais, eu tinha que me dedicar mais, eu tinha que treinar mais, eu tinha que ganhar mais campeonato, eu tinha que... E claro que quando em diferentes fases da sua vida, você tem diferentes objetivos. O meu objetivo era ser campeão, seja na faixa azul, na faixa roxa, aquilo era o mais importante, né? E essa disciplina que te exige para alcançar as coisas é uma coisa que não morre nunca dentro de você, né? Hoje eu não tenho mais... o meu foco não é mais ser campeão, né? O meu foco é tornar a nossa equipe a maior equipe de jiu-jitsu da história.
É fazer com que as nossas academias sejam as academias que melhor tratam os alunos na história do nosso esporte. É fazer com que cada um de vocês entenda essa mensagem e faça com que nossos alunos tenham o melhor serviço que existe no mundo em jiu-jitsu. Essa é a minha missão, né? E aí, se a gente for olhar o mercado que a gente tem hoje no jiu-jitsu, embora ele seja ainda muito pequeno, ele é infinitas vezes maior do que ele era há 35 anos atrás, quando eu com 15 anos acreditei nele, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente entender que a gente tem que ser o protagonista da nossa história, a gente tem que fazer as nossas coisas acontecerem, né? E aí a gente fala de pertencimento. Tá? Eu estava falando um pouco sobre o hábito, né? E como essa força do hábito é importante. Eu botei uma meta na minha vida e na minha rotina. Então eu acordo todo dia às 6h30 da manhã, eu treino de 7 às 8, eu faço a minha parte física, e de 8 às 9, 8h30 às 9h30 na real, porque eu tenho meia hora de banho, eu leio. Esse ano que passou agora eu li 25 livros. Minha meta para 2020 são 50. O que acontece com isso? No meio desse monte de conhecimento, de leitura e que você vai absorvendo, algumas coisas vão te marcando. E uma das coisas, um dos livros que eu li, inclusive foi indicado por um dos nossos filiados dos Estados Unidos, ele me indicou um livro que chama Tribe, de tribo, e o poder do pertencimento. Eu falei, nossa, isso tem tudo a ver com o que a gente faz. Eu me lembro quando eu era garoto, que eu competia, eu tinha mais orgulho de ganhar pela minha academia do que para mim mesmo. Eu acho que eu gostava de ser campeão, eu achava muito legal. Mas o orgulho de fato era de ganhar pelos meus. Pelo meu professor, pelos meus companheiros de treino, pelo meu time. Essa sensação de pertencimento foi o que me permitiu estar aqui hoje. Né? Porque eu realmente faço parte disso. Então, o que significa fazer parte é você realmente acreditar no que você faz, nas pessoas que estão do teu lado, né? Você lutar por elas. E isso dá uma satisfação sem tamanho, né? Então, a gente está aqui numa grande família, mas o que você está fazendo pelo teu colega do lado? Entendeu? Quando você está se dedicando pelo todo, isso é fazer parte. E isso tem um retorno imensurável, né? As pessoas normalmente olham muito para o próprio umbigo, querem saber do que elas vão fazer, é a egotrip o tempo inteiro. Tem um outro livro muito legal para recomendar para vocês, chama Ego é o Meu Inimigo, do Ryan Holiday. Muito bacana. Então, porque é exatamente isso, sai dessa egotrip. Porque a egotrip não te leva a lugar nenhum, ela vai te levar até a página 2. Depois você vai precisar de gente para estar do teu lado. E é muito mais legal quando você tem gente do teu lado. Você vai ganhar, você vai ter com quem celebrar. Você vai perder, você vai ter com quem te ajude a se levantar de novo. Então, fazer parte talvez seja uma das coisas mais importantes do ser humano. Nós temos um forte instinto de pertencer a grupos com o mesmo propósito. Isso está na essência do humano. Se você for categorizar as necessidades do ser humano, fazer parte de algo que tenha significado, está no top 3. Você tem as necessidades óbvias de alimentação e hidratação, e você tem o pertencimento a alguma coisa. Essa é uma busca incessante. Quem não acha isso, dificilmente acha felicidade. Então, a gente está a gente tem, na verdade, uma grande sorte de fazer parte de algo, e os nossos alunos, consequentemente, que eu estou falando isso para vocês, mas a ideia central é como que eu replico isso para o meu aluno. Como é que eu faço o meu aluno ter o mesmo sentimento que eu tenho?
Como é que eu faço o meu aluno entender a importância que o jacaré tem para mim? Eu podia bloquear, falar, não, eu sou o médico, o cara não sabe. Né? Eu podia bloquear em mim e falar, eu sou o cara. Não, tem um cara antes do cara. Né? Assim, isso faz muito, você fica muito maior quando você faz isso. Não é o contrário. Né? Quando você tenta ter tudo para você, você vai ficando cada vez menor. A gente tem que entender que a gente precisa compartilhar, que a gente precisa andar junto, que a gente é um time, que a gente é uma família, que a gente faz parte. E aí a gente volta para esse livro da tribo, Sebastian Junger. Ele dá uns exemplos muito interessantes. Por exemplo, o problema dos veteranos de guerra. Qual é o grande problema do veterano de guerra quando ele volta para a sociedade? O problema é que ele nunca mais vai conseguir ter uma relação de entrega parecida com o que ele tem na guerra, na trincheira lá com um amigo dele. Aquela conexão de vida e morte, de um tá pelo outro, ele nunca mais atinge. Os militares, em geral, quando que vão para a guerra, que realmente têm essa experiência, eles não conseguem se inserir, nem a família deles é próxima o suficiente. Porque quem vai para a guerra junto sabe qual é o sentimento de ir para a guerra junto. E é o que nós fazemos. Quando você vai para um campeonato com o teu companheiro de treino, você está ali por ele. Está todo mundo junto, está todo mundo na equipe. Esse pertencimento é muito forte. Né? Então, assim, não é que todos os nossos alunos sejam obrigados a competir, a ir para a guerra, nada disso, mas entendam que se vocês conseguirem criar esse sentimento de pertencimento do aluno de vocês, ele vai ser muito mais feliz, ele vai ter um significado para a vida e vai, obviamente, espalhar esse sentimento por todos os outros alunos da academia. Então, a gente tem essa conexão natural, porque a gente faz um esporte de luta. A gente está indo para a guerra toda hora. Tem um outro fato interessante, existem reservas indígenas nos Estados Unidos. Né? E existe um trade, as pessoas vão morar nessas reservas, pessoas que não são indígenas, e também o contrário, indígenas que saem dessas reservas para morar na cidade. As pessoas que vão morar na tribo não voltam mais. As pessoas que saem da tribo para morar na sociedade, 80% voltam. Simplesmente porque eles perdem o sentido. Eles perdem a sensação, eles perdem o sentimento de tribo, de comunidade. Né? Isso é fazer parte. É esse sentimento que eu quero que vocês tenham, que é o sentimento que eu tenho, que é o sentimento que os nossos alunos têm que ter. Isso tem uma força que, como eu falei anteriormente, é imensurável. As pessoas precisam fazer parte do que a gente acredita. Para que isso aconteça, obviamente, existem vários fatores que têm que contribuir. Né? Seu trabalho tem que ser bom, seu serviço tem que ser bom, você tem que dar atenção, você tem que juntar todo mundo. Mas esse é o trabalho do professor dia a dia na academia. Né? Não é muito diferente. A gente só tem que ter isso na nossa cabeça como uma mensagem importante para os nossos alunos, para que eles façam parte. E aí a lealdade, pertencimento e a eterna busca por significados. Essa é uma busca humana. Esse é um gatilho mental de todo ser humano. Se a gente conseguir fazer com que os nossos alunos entendam isso, e para que eles entendam isso, vocês também têm que ser parte, porque se vocês não forem parte, vocês não vão conseguir replicar uma coisa que é mentira. Né? Como eu falei antes, se eu não replicar para os meus alunos o que eu acho do meu professor e o pertencimento que eu tenho, que relação que eles têm? Nenhuma. Para ali, para em mim. Não funciona. Né? Então a gente tem que ter esse senso de comunidade e tem que replicar esse senso de comunidade para todos os nossos alunos. A gente vai
entrar numa parte aqui que é um pouco institucional, mas que eu acho que tem umas mensagens que são importantes para vocês entenderem o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando, quais são os nossos planos e o que a gente precisa de vocês para que esses planos se realizem, né? Então a gente vai fazer uma passagenzinha rápida aqui pela nossa linha do tempo. Então, a Allianz, como organização, ela começa em 93, mas em 93 ela não era nada mais do que uma equipe de competição. A gente simplesmente não queria mais que os nossos alunos se enfrentassem. O que estava acontecendo é que os meus alunos, eu saí para dar aula sozinho em 88 para 89, e logo depois, poucos anos depois, os meus alunos estavam lutando contra os alunos do Alexandre, que tinham saído também, contra os alunos do próprio Jacaré. Quer dizer, aquilo não fazia o menor sentido para a gente. A gente falou, pô, vamos parar, vamos botar todo mundo junto. Porque a gente tinha que se enfrentar antes para depois lutar com o Carson, com o Carlinhos Grace, com todo mundo que era as nossas academias rivais. Então a gente se junta em 93 simplesmente como uma equipe de competição. E assim a gente fica durante muito tempo. Nesse intervalo, a gente ganha 2 campeonatos mundiais. Mas a gente não tinha organização de empresa, de nada. Era simplesmente, como eu falei, uma equipe de competição. Vamos lá. Opa. Deu um tilt aqui. Em 2014, vamos ver aqui que deu. Em 2014 a gente entende que a gente precisava se organizar de uma outra maneira, que o mercado do jiu-jitsu estava mudando, que a gente precisava, de certa forma, liderar esse movimento. E a gente decide fundir todas as escolas da Allianz, que antigamente eram separadas em as escolas do Fábio, as escolas do Jacaré, as escolas do Alexandre. E a gente decide que isso tinha que acabar. E aí a gente junta todo mundo no que a Allianz é hoje. Isso aconteceu em 2014. Então, se a gente for pensar na Allianz como empresa, a gente tem exatos 5 anos de vida. A gente fez bastante coisa nesses 5 anos, mas quando eu olho hoje para frente, eu entendo que a gente tem muito mais para fazer do que a gente fez até agora. A gente está, de fato, apenas começando. Eu acho que o jiu-jitsu vive um momento hoje sensacional. A gente tem uma oportunidade de ver acontecer uma transformação do jiu-jitsu como negócio e, consequentemente, atingir muito mais gente, muito mais praticantes. Eu estava lembrando, na década de 80, no Rio de Janeiro, quando você ia nas melhores academias de ginástica feminina que existiam no Rio, elas eram nas salas comerciais. Você ia num prédio, aí tinha uma porta e já era sala de ginástica. Fala aí, Giba. Dani deu aula nesse esquema há muitos anos. Era uma porta, uma sala comercial, era a melhor academia de ginástica do Rio de Janeiro. Hoje, quando você fala de academia de ginástica, você pensa em quê? Bodytech, Companhia Atlética, Reebok. Olha o tamanho do negócio que virou a indústria do fitness. O jiu-jitsu, há um tempo atrás, se a gente pegar essa mesma época, estava na mesma situação. Era um quarto, era uma salinha comercial, onde era a academia do Jacaré em 85, em Ipanema. A gente não está ainda nesse nível das grandes academias, mas hoje a realidade de academias de jiu-jitsu ao redor do mundo não é mais aquela realidade de você estar brigando para ter 80, 100 alunos. As pessoas estão falando de 700 mil. Né? Então, assim, o mercado está mudando. O jiu-jitsu está sendo um esporte de interesse de muito mais gente. A faixa dos 35 mais, que quer fazer qualquer tipo de luta, ou que sempre teve vontade de fazer uma luta, só pode fazer jiu-jitsu. O que um cara de 40 anos vai fazer? Vai dar chute na cabeça dos outros? Não vai. Ele vai treinar jiu-jitsu. Então, existe um potencial de crescimento para o nosso negócio gigantesco. Né? Então, quando a gente
olha para frente, eu acho que a gente tem um futuro brilhante. E a gente pode liderar esse movimento se a gente fizer da forma correta. Se a gente, como o Thales deu exemplo, não seguir caminhando. Não interessa se a gente está ganhando ou não, se a gente é a melhor escola do mundo ou não, a gente vai estar sempre correndo. O principal defeito do campeão, quando ele ganha, ele dá relaxada. Ele nem vê o segundo lugar chegando. Né? Difícil é o campeão continuar evoluindo e treinando cada vez mais para se superar, porque a briga no final é interna. Né? Mas a gente, no nosso esporte, a gente vê várias situações. O cara ganha o campeonato mundial e fala, sou campeão mundial no topo. No seguinte, ele perde, vai perdendo, nunca mais chega, porque ele não entendeu a mensagem. Né? Então, Voltou? Então, a gente tem alguns... Em 2018, ano passado, a gente traçou alguns planos de expansão. E em 2019, a gente realizou algumas coisas. Então, a gente vai falar um pouco da instituição, um pouco de metodologia, um pouco de marketing e um pouco de uniformização para vocês. Uma das principais mudanças que a gente fez em 2019 foi a mudança para esse escritório, onde vocês estão agora. Né? A gente, obviamente, não tem esse espaço todo. A gente tem uma salinha no 7º andar aqui, mas a gente conseguiu, com esse espaço, reunir um time de trabalho muito legal. E daqui saem todas as coisas para o mundo inteiro, das coisas que a gente define, das políticas que a gente quer implementar dentro da nossa equipe. Sai tudo dentro aqui do escritório desse prédio. A gente voltou a ser 12 vezes ganhamos mundial de novo, né? Tinha 2 anos que a gente perdia, então 2019 foi um ano especial, porque a gente volta a ser o campeão mundial e espero que a gente continue fazendo isso por muito mais tempo. E aí uma coisa importante, como o Thales já explicou para vocês aí como é que funciona mais ou menos a questão de aquisição, a gente trouxe um sócio, um investidor, para que possibilitasse a gente a ter essa equipe de trabalho, para ter esse time, para ter dinheiro para fazer as coisas acontecerem, para melhorar o nosso serviço, para entregar mais estrutura. E a gente achou no Bob o cara ideal. O Bob é um americano de San Diego, ele é sócio de uma filial nossa lá. Ele é um cara que tem uma experiência em business bastante grande, é um cara que tem colaborado muito com ideias para o nosso negócio. Ele está, inclusive, aqui, a gente teve uma reunião com ele ontem, ele deve estar chegando, não sei se ele já chegou aí, mas logo mais ele deve estar aí. Mas é um cara que tem contribuído muito com ideias. E isso a gente ter um pouco de ideias de fora faz muita diferença. Tem um ditado que diz que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, né? Já ouviram isso aí? Então, assim, se você está andando com as pessoas erradas, para. Você não vai a lugar nenhum. Né? Pode mudar, não fica com pena de largar aquele teu amigo querido que não te ajuda em absolutamente nada, que só te bota para baixo. Larga. Anda com gente, anda com campeão. Campeão anda com campeão, já dizia nosso querido Rubens Charles. Né? Campeão anda com campeão. Você se bota para cima, só vê pessoas positivas, pessoas que querem o melhor, pessoas que fazem as coisas acontecerem. É essa energia que a gente quer. Né? Andar com a hiena que fica chorando não te bota em lugar nenhum. Entendeu? Tô falando para você deixar de gostar daquele amigo querido. Pode gostar, só não anda com ele. Ele vai te fazer mal. Né? Se a gente quiser atingir alguma coisa, a gente tem que andar com quem... Então, o Bob é um cara desse. É um cara que engrandece a nossa maneira de pensar, trabalha com novas ideias e tem sido um parceiro bem legal.
Isso possibilitou a gente montar essa equipe de trabalho aí, vocês provavelmente têm contato com vários deles. Ricardinho, Camila, Adam, que ficou responsável. O Adam foi formado aqui em São Paulo, mas ele é australiano, hoje ele mora na Austrália, coordena as academias da Ásia e Pacífico. A Bianca, nossa gringa querida, inglesa, cuida das filiais da Europa. Vincent trabalha com as filiais da América do Norte. A Ju, que cuida dos produtos, e o Casquinha, que é nosso diretor, coordenador técnico das filiais do Brasil. Então, com esse time, que ainda não está completo, a gente ainda precisa de mais alguns profissionais para determinadas áreas, a gente conseguiu caminhar bastante na organização e principalmente no que a gente fez esse ano pela nossa equipe. Essa é a nossa realidade hoje. Nós somos 335 escolas ao redor do mundo. A gente está presente em 25 países. Estamos quase igual ao EasyTax, né? Só que valendo um pouquinho menos. Mas a gente chega lá. Aqui tem um pouco do que a gente propõe para os nossos filiados, né? E aí tem então uma coisa importante quando a gente fala do guia do filiado, que muitas vezes vocês não dão a importância devida ao que a gente orienta que vocês façam por vários motivos. Não porque vocês acham que não vai funcionar na região de vocês, ou porque meu aluno já está acostumado dessa maneira que é diferente. Sempre tem um porquê. E, obviamente, eu procuro entender todos os porquês que vocês trazem. Porém, a melhor maneira para todos é que a gente funcione de uma maneira só. É muito melhor para o teu aluno saber que ele faz parte de uma equipe e de uma empresa que cuida de todos os setores, porque o serviço que vai chegar para ele no final é melhor, né? Se a gente cuida dos fornecedores, o kimono que vai chegar é melhor. Se a gente cuida da metodologia, a aula que vai chegar é melhor. Então, quando você fica fora da regra, porque você quer particularmente agradar meia dúzia de alunos que estão ali, geralmente aquele aluno mais graduado, mais antigo, que é o que reclama sempre, e você quer agradar ele, você está virando as costas para todo o crescimento do mercado. Essa que é a realidade. Quando você foca só no seu aluninho ali graduado, que está acostumado a treinar com você, que é o teu amigo, você está virando de costas para aquele faixa branca que nunca treinou, que adoraria ir numa academia organizada, mas que a tua não é. Então, o guia do filiado é um negócio muito importante para ser seguido à risca. O Brand Book, ou o caderno da marca, mais ainda. A pior coisa que pode acontecer para a marca é ela ser canibalizada pelo próprio filiado. E aí, às vezes, na pressa de querer fazer um post no Instagram ou uma nota no Facebook, vocês vão lá na internet, dão um copy-paste no logo que vocês acharam lá e colocam. 98% das vezes aquele logo é errado. A única fonte que vocês podem buscar imagens da Allianz é no caderno da marca. Não tem outro lugar possível. Toda vez que vocês fizerem, vocês vão fazer errado. Se você digitar no Google Allianz e botar imagens, vai vir o logo errado. É o logo mais popular, incrivelmente, mas ele é errado. E aí, com todas as suas variações de cor, tem gente criativa impressionante. Pessoas que devem achar que são designer gráfico, ou coisa assim. Até logo vermelho da Allianz tem. E às vezes por filiado fazendo. Então isso joga contra todo o trabalho que a gente faz de institucional, de tentar reforçar a marca, que ajuda vocês diretamente. É muito mais legal vocês estarem linkados e perfeitamente alinhados com o que todos fazem. E aí, de novo, a gente vai para o valor do pertencimento. Teu aluno, e a imagem tem uma força muito grande nisso, né? Você olhar para uma imagem e saber que ali é o McDonald's.
Imagina se cada McDonald's o cara fizesse um logo diferente, uma cor diferente, né? Então a gente tem que ter essa consciência na hora que a gente vai usar uma marca que a gente disponibiliza para vocês todos os arquivos em todas as extensões possíveis, né? Não tem nenhum sentido vocês fazerem diferente, a não ser preguiça de entrar lá e buscar o logo que você quer, ao invés de dar um copy-paste na internet, que às vezes é mais rápido. Não façam isso. Mesma coisa, aí de novo, aqui tem, não sei se vocês conseguem ver, são exemplos de logo que já foram usados. Sim. Tem uma ali que parece até Gracie Barra, né? Aquele vermelhinho ali. Entendeu? Então, todo esse material está dentro do caderno da marca. Intranet, eu vou passar aqui muito rapidamente, porque a Gi vai falar com vocês depois, que é a nossa agência de marketing, ela vai explicar exatamente como a intranet funciona. Mas qual é a ideia básica da intranet? Vocês terem um local do filiado, onde vocês vão fazer o login de vocês, e todos os materiais vão estar lá, onde vocês podem se comunicar com cada setor nosso aqui do escritório, onde vocês podem solicitar seminário, solicitar certificado, onde fica tudo registrado, né? Então, é uma cultura que a gente vai ter que começar a fazer. Às vezes eu sei que é mais fácil você mandar um WhatsApp para pedir um certificado, mas às vezes entram 300 mensagens do WhatsApp e aquela mensagem fica perdida. Na intranet, a gente vai ter tudo isso no mesmo lugar, no mesmo ambiente, exclusivo para os nossos filiados. E não tem limite que a gente pode botar aqui, a gente pode ir botando cada vez mais conteúdo, cada vez mais coisa. A ideia é que vocês sejam alimentados aí com todos os bancos de imagem. Então, se querem fazer um flyer de um seminário do Malfacine, tá lá as imagens do Malfacine para vocês fazerem o flyer, template de flyer. A gente pode ter tudo dentro da intranet e com acesso somente aos filiados através do login e senha que vocês vão criar. Mas eu não vou me estender muito aqui, porque a Gi vai falar disso para vocês. Template de marketing, foi o que a gente já falou, vai estar disponível dentro da intranet também. Quando a gente vai fazer, o que a gente mais vê aqui, que a gente queria que vocês tivessem um pouco de cuidado? Todo mundo faz seminário. Então, imagina que a gente tenha, no mínimo, 335 seminários por ano. E aí, cada academia faz o seu template. Ao invés de pedir ajuda, faz sozinho. E aí vem cada loucura que, de novo, não ajuda vocês a vender o seminário, desconfigura a imagem da Aliança. Então, não é comercialmente bom para vocês fazer dessa maneira. É muito mais inteligente que se siga um padrão, que se use uma imagem de qualidade, que se faça a fonte de uma forma legível, enfim. Trabalho de um designer gráfico, não de um professor de jiu-jitsu. Eu não sei fazer um flyer de seminário. Quando eu preciso, eu peço. Quero disponibilizar para vocês templates para que vocês possam fazer a coisa de uma forma melhor. Aplicativo. Isso talvez seja a coisa mais importante que a gente vai fazer em 2020. Eu não sei se vocês já tiveram experiência com Guardian. Quem teve experiência com Guardian, levanta a mão aí. Legal. O Guardian é um aplicativo, uma ideia muito boa. É como se ele fosse o MVP que o Thales mencionou aqui, né? O Minimum Viable Product. Mas ele teve vários problemas, porque a gente também fez na Índia esse aplicativo no começo. E aí começou a ficar obsoleto, começou a dar bug, a gente não conseguia recuperar e tentamos com outra empresa, enfim, a coisa foi andando até um ponto que a gente teve que dar uma solução. A solução vai chegar de tarde para vocês aqui na apresentação do Valério, que é sócio do Evo. Quem usa o Evo aí? Pouca gente. Você sabia que o Evo é de graça, né, para quem é da Aliança. O Evo é o melhor software de academia do Brasil, é de graça para quem é da Aliança. Quem não está usando, está perdendo.
Qual é a vantagem do Evo com o aplicativo? O Evo vai ser, o aplicativo agora é feito pelo Evo, então ele vai estar diretamente sincronizado com a tua plataforma de gestão. Então você vai saber se o teu aluno veio, se ele está pagante, se ele está presente na aula, se ele não está, quantas aulas faltam para o grau. Toda a graduação e metodologia vai estar linkada pelo aplicativo. Mas qual é a coisa mais importante disso? O que vai dar para o aluno que vai fazer parte disso? Pertencimento. O aluno que vai estar no aplicativo vai ter o tal do pertencimento que a gente está falando desde o início. Ele vai fazer parte de alguma coisa, ele vai fazer parte de um grupo campeão, ele vai ter contato com todas as academias que ele quiser. Quando ele for dar um treino na academia do Cobrinha em Los Angeles, ele vai receber a presença dele lá. Imagina que o teu aluno, que talvez você não tenha percebido que ele não está indo na tua academia, vai receber uma mensagem do aplicativo: ô Joãozinho, você não está treinando há 7 dias. Então talvez essa ferramenta venha a ser aí uma das coisas mais importantes da gente implementar no ano de 2020. Mas, de toda forma, o Valério vai vir aqui explicar para vocês e mostrar o protótipo de como o aplicativo vai funcionar. Isso é uma mudança importante. Desde que se começou a pensar na Associação Aliança, ou em qualquer associação do jiu-jitsu, né? A gente foi a primeira academia a se fundir embaixo de uma bandeira. Acho que logo depois veio a Gracie Barra, e depois as coisas foram em sequência, e hoje praticamente todo mundo faz parte de alguma organização. Desde então, as pessoas cobravam, era $100 na época, porque o dólar era 1 para 1. Então era $100 por mês para você fazer parte da equipe. A equipe não te entregava nada, a equipe não te dava absolutamente nada, você só fazia parte. Essa era a relação, né, da equipe de competição, e para isso você pagava. Essa relação, que de cara hoje em dia não me faz muito sentido, está mudando. Obviamente está mudando, porque hoje se a associação não entregar nada para vocês, que sentido faz você ser aliança? O nosso trabalho é falar assim: como é que eu posso prover mais coisa para o meu filiado? Da mesma maneira, quando eu estou na minha academia, eu quero saber como é que eu faço um serviço melhor para o meu aluno. Essa sempre tem que ser a relação, né? O cliente tem que estar em primeiro lugar. No caso das academias, o aluno é o cliente. No caso da associação, os nossos filiados são nossos clientes. Então, a gente tem que entregar cada vez mais coisa, por isso que a gente se esforça aqui para tentar cada vez mais dar mais ferramenta para vocês trabalharem. Mas sempre foi essa cobrança dos tal $100, que depois viraram reais, por mês. Esse preço, ele acontece com qualquer academia ou organização de jiu-jitsu, independente do que ela oferece. E aí, uma coisa que a gente vem discutindo bastante é a relação do preço com o valor. Porque a aliança pode custar a mesma coisa de uma academia, de uma associação que não oferece absolutamente nada. Fiquem tranquilos, não vai aumentar o preço para ninguém, nenhum de vocês. Pode tirar essa cara de preocupado, a gente não vai aumentar o preço. Mas a gente vai sim criar uma barreira mais alta para quem quer entrar. Quem quer entrar na aliança a partir de janeiro vai pagar um valor muito acima do que vocês pagam. E não tem nenhum problema nisso. Vocês têm um posto de antiguidade, vocês já estão com a gente há muito tempo. Quem entrar novo vai pagar um valor que a gente entende ser mais justo e mais compatível com o valor que a gente entrega. Ah, mas você vai ficar muito mais caro que o fulano de tal. Não tem nenhum problema. Nenhum problema. Tem preço para tudo, tem cliente para todos os preços. A gente quer trabalhar... Não entendi. Ou é 20? Boa, Diegão. Antes fosse, a gente tinha resolvido o problema lá atrás, né? Ali é 2020, Então, o que acontece é que a gente vai botar a barra um pouco mais alta, a gente vai filtrar a qualidade de cliente.
A gente vai filtrar quem é esse novo filiado. Não interessa mais para a Aliança, e eu não acho que cabe mais dentro da nossa estrutura, ter uma academiazinha de porta de quintal de quem não quer realmente fazer o negócio, não acredita no jiu-jitsu como a gente acredita. Né? Então, essa barra vai subir. Ela sobe de preço, naturalmente, ela traz mais qualidade. O que acontece com quem está pagando o preço de baixo? A única coisa que a gente quer é que vocês subam a qualidade, de quem, porventura, não tem ainda. Né? Porque não vai conseguir acompanhar. E é isso que a gente quer fazer. A gente quer ter filiais equilibradas, que pensem da mesma maneira, que entreguem o mesmo serviço, para que a gente tenha um padrão. O padrão Aliança tem que ser o melhor padrão do jiu-jitsu. Então a Aliança não pode aceitar ter uma academia que esteja fora dos seus padrões. Não tem sentido. E quem estiver fora do padrão e não quiser seguir nesse caminho, continuaremos amigos. Mas não vai continuar. Porque a gente vai botar essa barra no alto, a gente vai tratar o jiu-jitsu diferente. A gente vai ser a melhor escola de jiu-jitsu do mundo, sem nenhuma dúvida, nenhuma comparação. Para fazer isso, a gente precisa melhorar a qualidade da nossa entrega. Né? Quando a gente faz isso, o que a gente imagina? Que agora a gente tem uma diferença, né? Se a gente está falando ali no valor de 4.820, a gente está falando de um valor praticamente o dobro do que se paga hoje, que vocês pagam. Esse espaço pode ser de vocês. Quem fizer um trabalho dentro do padrão, construir alunos embaixo e replicar o nosso método, nada mais justo que esse cara ganhar junto com a gente. A gente faz toda a estrutura, mas esse cara que está trazendo um novo filiado. Então, alguns que já fazem a coisa dentro do padrão que a gente imagina ser o 100% correto, no início de 2020 vão receber a permissão de criar filiais embaixo dele. O que a gente imagina e qual é o nosso objetivo? A gente quer crescer a associação, claro, eu quero ter 1.000 escolas, eu não quero ter 330. Mas eu quero crescer essa escola de dentro para fora. Eu quero crescer com os nossos. Eu não quero ficar pegando gente de fora. Não que seja nenhum problema. Tem um cara que vem de fora e que vem realmente e veste a camisa. Vários de vocês vieram de fora e vestem a camisa e são Aliança, né, no sangue. Mas a gente crescer de dentro para fora é muito mais fácil. Cresce com o nosso DNA. Né? Então, se você é uma escola padrão, você pode estar elegível a ser um replicador desse método. E ter aí escolas embaixo de você. Né? Todas dentro do nosso padrão. E para isso a gente precisa realmente que essa barra seja um pouco elevada. E aí esse é um outro assunto que eu queria dividir com vocês. O Instituto Aliança, ele já existe há 4 anos. 4, né, Gigi? Há 4 anos, foi uma iniciativa do Gigi no Rio de Janeiro. E ele vinha funcionando basicamente com as crianças lá e alguns poucos atletas. A gente decidiu que era hora de trazer isso para dentro da associação e fazer isso realmente ter um impacto maior. De novo, o objetivo continua sendo o nosso crescimento de dentro para fora. Mas aí também tem uma entrega social que eu acho que é muito importante. O Instituto Aliança, ele tem como inspiração essas pessoas. Cobrinha, que chegou né, de São Carlos, fez a caminho dele aqui em São Paulo, ficou aqui na minha academia, foi campeão de tudo que podia ser, teve uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, ficou com o Jacaré em Atlanta, trabalhou lá por alguns anos, saiu, montou a academia dele em Los Angeles, uma das academias mais bem-sucedidas da Aliança hoje. Malfacine, mesmo caminho. Lucas Lepre, mesmo caminho. Marcelinho, mesmo caminho. Léo Nogueira, mesmo caminho. E tantos outros. Bernardo Faria. O Michael resolveu ficar aqui e tomar meu negócio, mas enfim.
também estaria nesse bonde, né? De caras que começaram com a gente aqui e que estão extremamente bem-sucedidos. Então, esses são os nossos exemplos, né? Estão espalhados hoje pelo mundo inteiro, fazendo o que eles melhor sabem fazer e tendo uma vida muito boa. O que a gente pretende fazer? A gente pretende ensinar as pessoas como viver de jiu-jitsu. De uma forma menos empírica, como foi com esses atletas que eu dei o exemplo, mas mais planejada, né? Como é que a gente pode criar um plano de carreira para um garoto do início até ele se formar professor de jiu-jitsu, com todas as qualidades que a gente precisa, seja gestão, seja método de aula, seja rendimento, seja o que for. Como é que eu posso preparar o melhor professor de jiu-jitsu numa janela de 6 anos? Porque a ideia é pegar um garoto que queira viver de jiu-jitsu e em 6 anos entregar ele pronto para ser professor em qualquer lugar do mundo, né? Por que ele vai ser... O que vai acontecer? O que eu imagino que vai acontecer nessa janela de pouco tempo? Já está acontecendo isso, na verdade, mas eu acho que vai se intensificar. A gente vai ter uma quantidade de investidores atrás de montar academias de jiu-jitsu. Por que não? Um negócio que bem administrado vai te deixar 30% do teu faturamento. Você monta uma redezinha de academia, você tem um profissional pronto, que sabe tocar aquela operação toda. Isso vai acontecer, isso já acontece e vai acontecer cada vez mais. Como que a gente tem que fazer isso? A gente tem que achar uma forma de financiar essa operação. Porque financiar dinheiro realmente é difícil de arranjar. Dinheiro não cai do céu, né? E esse modelo precisa ser sustentável. Porque eu não posso, no meio do caminho, gaguejar e falar, não tem mais. É muito arriscado também, né? Então, a gente aplicou o nosso instituto, porque a gente já tinha um histórico dele, a gente aplicou para a Lei de Incentivo do Esporte. Então, nosso projeto está no Ministério para ser aprovado agora no dia 12. Em sendo aprovado esse projeto, a gente pode fazer uma captação com renúncia fiscal. O que significa isso? A empresa, ao invés de pagar o imposto de renda para o governo, pode doar esse dinheiro como renúncia fiscal. Então, ele deixa de pagar o governo e paga a gente. Isso significa o quê? É dinheiro público. Uma vez que é dinheiro público, tem uma série de controles necessários. Por isso que o Instituto é um negócio totalmente separado, embora faça parte do nosso objetivo final, ele é uma empresa totalmente separada que tem que prestar conta de centavo que a gente está usando o dinheiro público, né? Então, a gente já tem alinhado as empresas de investimento e o que a gente precisa agora é simplesmente a aprovação do Ministério. E eles têm mais 2 reuniões, dia 12 e dia 18. E se a gente for aprovado, a gente consegue fazer a captação ainda esse ano. Se a gente não for aprovado, a captação vai ficar um pouco mais para frente. Mas o projeto independe, né? Acho que o projeto já existe, já acontece, ele já tem o seu desenho. E o nosso caminho agora é preparar cada vez mais pessoas para poder crescer o nosso número de escolas pelo mundo com qualidade, com o nosso DNA. Esse que é o objetivo do Instituto Aliança. Uma das coisas, talvez a coisa mais importante, né, de se ser uma academia Aliança é estar de acordo com a metodologia. Isso tem sido, talvez, a nossa principal meta, né, de atingir esse 100% de padronização nas nossas escolas. A gente sofre de uma barreira, e aí, de novo, né, todo professor e toda a história, como vocês foram formados, e você tem
o seu jeito de dar aula, a sua maneira de fazer. Ah, eu acho melhor desse jeito, eu acho melhor daquele jeito. Todo mundo tem o seu jeito. Mas o ponto é que isso importa muito pouco. Eu não preciso dar aula do meu jeito se eu estou dentro de um método. Eu vou botar a minha assinatura, claro, na minha aula, com o meu carisma, com a forma que eu me comunico, com a atenção que eu dou para os meus alunos. A técnica em si não importa. O que eu vou ensinar para o meu aluno não importa. É muito mais inteligente para vocês usarem um método que já existe, dá muito menos trabalho. Ah, eu vou dar aula de iniciante hoje. Que aula é? Lá na academia tem o grupo dos professores, fala, por que aula está hoje? Já 18. O cara vai lá, aula 18. É tão mais simples, é tão mais fácil e o resultado é tão melhor que não tem nenhum sentido de não ser usado. Por que que muitas vezes não é usado? Por insegurança do próprio professor. Porque ele viu lá o curso, ou ele fez presencialmente, agora a gente tem a versão online que dá para você estudar cada vez mais e aprender e rever aquela técnica 1 milhão de vezes até que aquilo fique automático para você e você tenha condição de ensinar, porque você não ensina nada que você não domina. Então, quando você não estuda o método, você não tem confiança para ensinar. Aí o que você faz? Você escorrega para o caminho mais fácil, que é o que você domina. Só que o que você domina não é o que seu aluno tem que aprender. Não interessa nada para ele aprender a raspagem da meia guarda, quando ele tem que aprender a chave de braço da montada, uma saída de gravata. E você não está seguindo o processo porque você não tem confiança de ensinar. Então, estude, faça o método, pratique. Aquilo vai ficando automático para você e você vai entregar um serviço para o aluno muito melhor. E aí eu não estou falando assim, porque eu acho que é, não, porque eu faço na minha academia, eu vejo o resultado. E eu vejo as academias que fazem e vejo o resultado. E vejo as academias que não fazem. E sabe como a gente vê, principalmente as academias que não fazem? Pelo volume de exame de faixa. Se você está fazendo o exame de faixa no final do ano, você não faz. Você não está contando as aulas do teu aluno, você não está contando a frequência dele, você não tem, teu aluno está jogado lá. Você está indo lá para dar o seu show, para mostrar a técnica que você é bom. E desculpa, isso não é dar aula. Isso não é cuidar do aluno. Isso não é pensar no cliente. Você está lá como faixa preta, na condição, no status de professor, fazendo para você. Você está na ego trip. Ao invés de você estar lá prestando um serviço. Nós somos prestadores de serviço. A minha aula só é boa se o meu aluno entendeu. Eu posso ser o melhor cara de jiu-jitsu do mundo. Se o Cobrinha for dar um seminário lá amanhã, mostrar uma coisa que você não entenda, a aula dele é horrível. Ele pode ser o melhor cara do mundo. Se ele não conseguir dar uma posição para vocês que faça sentido e que vocês consigam praticar, a aula dele é ruim. E isso você tem que ter na cabeça todos os dias que você vai botar o kimono para entrar no tatame para dar aula. Quem é a minha turma, qual o nível que eles estão, como é que eu tenho que explicar essa técnica, eles estão fazendo direito, vou corrigir, alguém tem dúvida. E aí é muito mais fácil você fazer isso pelo método do que pela tua cabeça. Então, entregar um padrão significa todas as nossas academias, independente de onde, de quem, de como, fazerem a mesma coisa. Tratarem o jiu-jitsu do mesmo jeito, cuidarem do aluno da mesma forma. Basicamente, darem a mesma aula. Então, quando eventualmente a gente entra nos sites de vocês, ou nas redes sociais de vocês, que a gente faz com bastante frequência, e vê uma grade de horário onde é impossível se colocar a metodologia, qual o sinal que isso dá pra gente? Que vocês não estão fazendo, óbvio. Não tem aula de iniciante? Como é que eu vou dar aula de iniciante se não tem? Aula tudo misturado, todos os níveis misturados? Não tem aula de intermediário? Como é que você vai botar o iniciante depois para treinar com o avançado? Esse tipo de correção precisa ser feita para que vocês atinjam excelência na academia de vocês e que nós, como time, e quando um de vocês faz errado, isso contamina todo mundo,
se a gente pensar que todos nós somos uma coisa só quando um faz errado. E aí, imagina, só você está fazendo errado, todo mundo fazendo certo. Essa questão acontece muito também quando você tem a regra frouxa na tua academia, né? Quando você vai fazer a uniformização, e aí você fala, ah não, mas pô, coitado, o cara chegou sem o kimono, vou deixar ele treinar. Você não está sendo legal com esse cara. Você está sendo incorreto e desonesto com todos os outros que você obrigou a usar. Simples assim. Você prefere agradar um e desagradar todo o resto que está fazendo certo. As pessoas geralmente falam, ah, Fábio, você é muito durão. Eu não sou durão, eu sou justo. Não é justo. Como é que vocês se sentiriam se eu obrigo vocês a fazer qualquer coisa e aí o cara do lado não está fazendo? E tem o mesmo benefício. Que justiça é essa? Né? Isso não é... Você tem que fazer o teu aluno entender que ele está dentro de uma organização que tem regra, que a tua academia não é uma bagunça, que ele não chega lá e faz o que ele quer. Então, isso está diretamente ligado na metodologia e na importância que tem vocês colocarem ela sem falha na academia de vocês. Vocês só têm a ganhar. A imagem de vocês melhora, a aula de vocês melhora, né? O resultado para o aluno é muito melhor. Não tenho dúvida disso. Aqui são todos os módulos que a gente tem. A gente deve, em breve, conseguir colocar o módulo infantil online, provavelmente é o próximo da fila. Eu acho que a versão online ela é sempre melhor, no sentido de que você pode ver e rever e a gente consegue se aprofundar muito mais, porque tem muito mais tempo. Só para dar uma ideia de grandeza para vocês, o módulo 1 presencial tem 3 horas. O módulo online tem mais de 15. Quer dizer, tem muito mais conteúdo na versão presencial. A presencial é legal? Claro que é, se está ali, se troca ideia, a gente vai continuar fazendo. Mas ter os produtos online, além da gente ter uma facilidade de escala, obviamente, vocês não precisam viajar, nem a gente, você tem muito mais conteúdo. Então a gente tem hoje esses 6 módulos de curso. O 6º é o Viver de Jiu-Jitsu. Quem já fez o Viver de Jiu-Jitsu aí? Tem gente ganhando dinheiro e tem gente que não está ganhando dinheiro. Tem bastante gente não ganhando dinheiro ainda. Quem não fez ainda, eu realmente recomendo que vocês façam, porque vocês precisam entender e acreditar no negócio de vocês. E, infelizmente, ninguém nunca ensinou isso pra gente. O jiu-jitsu nunca teve essa informação de como montar um negócio. Foi sempre de uma forma... A gente foi fazendo. Só que existem técnicas hoje para fazer isso. A ginástica só saiu daquele quartinho lá no prédio comercial e virou a Bodytech, porque eles começaram a entender aquela atividade como um negócio, começaram a criar processos, começaram a entender o que eles precisavam fazer para aquele negócio ser um negócio de verdade. Né? Essa é a proposta do Viver de Jiu-Jitsu. Vocês têm uma condição super especial para fazer, como filiados, eu, se fosse vocês, faria. Aqui é o módulo 1 que está online, né? Que a gente já falou, que são os outros módulos presenciais. O Viver de Jiu-Jitsu. E aí, eu já falei desse assunto um pouquinho antes, mas eu queria reforçar com vocês. Como que é? Isso é uma pergunta que as pessoas me fazem. Pô, Fábio, como é que você controla a qualidade do ensino nas suas academias? Quando a gente pensa na Aliança e nas 336 academias que a gente tem. A metodologia é a única forma. Como é que a gente avalia a metodologia? Se o nosso professor está seguindo o aluno dele, graduando o aluno dele na quantidade de aulas, fazendo o exame de faixa, consequentemente, emitindo certificado. E isso ainda é o percentual de academias que faz isso 100% ainda é muito baixo. E é isso que a gente quer mudar. Porque você fazer com que o seu aluno
tenha um processo individualizado de graduação, de novo, é muito mais justo. É muito mais justo do que você chegar no final do ano e ter lá 100 alunos no tatame e você olhar e falar, será? Aí você olha para o auxiliar e fala, Joãozinho, será que faixa? Joãozinho, faixa azul. O Joãozinho nem treinou tanto. De repente o José do lado dele treinou muito mais. Não tem como você saber. Ah, não, eu conheço meus alunos. Não conhece. Se você tiver na condição de conhecer todos os seus alunos nesse detalhe, você não tem mais de 30. Ou seja, a academia está quebrando. A gente quer que vocês tenham 500, 600 alunos na academia de vocês. Vocês não vão ter como fazer isso. Você não vai ter como saber a evolução de cada um se você não seguir dentro de um processo. E o processo é individual. Se eu treino mais, se eu me dedico mais, eu vou mais rápido. Não pode depender da boa vontade do professor. O aluno tem que ser examinado. O que o professor tem poder total de fazer é reprová-lo. Se eu não quero que aquele cara seja faixa azul, eu reprovo ele. Se eu acho que ele não está pronto, eu reprovo. Mas o direito para fazer o exame, ele tem que ter. Esse processo tem que ser individual. Senão é como você chegar e entrar numa faculdade e o cara fala assim, pô, como é que eu formo? Ah, vai estudando aí, velho. Você não. Uma hora você se forma aí. Ninguém ia fazer faculdade, ninguém ia estudar, você tem que ter um... E aí vai para o... Como é que a gente conta da nossa metodologia para o nosso aluno, quando ele entra? Como é que eu conto para ele o processo inteiro que ele vai ter até ele se tornar um faixa preta? As pessoas gostam de processo, gostam de saber onde elas estão dentro daquele processo. Então, fazer a certificação, fazer o exame de faixa durante o ano, individualmente, é muito importante e é a única forma que a Aliança, como instituição, tem de entender que você está fazendo e seguindo o método que a gente propõe. Não tem como, se você estiver fazendo, eu estou fazendo o método certinho, tá, mas você não está avaliando teu aluno, então você não está fazendo o método. A tua aula pode até estar de acordo, mas você não está fazendo o método. Porque o teu aluno não está sendo beneficiado por ele. Ele pode ter uma aula boa lá, mas ele não sabe quando é que ele está, não sabe quando é que ele vai se graduar, ele não sabe nada. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa realmente melhorar. Como eu falei, pouquíssimas academias fazem isso no 100%. Muita gente deixa tudo para o final do ano, aí vem aqueles pedidos de 50 certificados. Será que todo mundo chegou junto ao mesmo tempo naquela fase de fazer exame? Será que o professor está conseguindo examinar 50 pessoas no mês? Difícil, né? É muito mais provável que ele esteja simplesmente dentro da faixa. Mas se está simplesmente dentro da faixa, de novo, você não está fazendo método. Está fugindo do padrão. Aí o teu aluno conversa com um aluno de outra filial e é diferente. Aí o cara fala, puta, mas não tem padrão nesse negócio? A gente perde o pertencimento. Então, todas as ações que a gente faz são para trazer para o nosso aluno o melhor serviço possível e trazer para ele o pertencimento à nossa equipe. Tudo que vocês fazem diferente disso, afasta ele do objetivo. Afasta vocês do objetivo. Na questão do marketing, a gente tem uma agência contratada, que é a Gisele, que ajuda bastante. A gente aí tem algumas academias que usam individualmente o trabalho dela. Ela vai estar aqui para falar um pouquinho de vocês da intranet e pode falar um pouco mais disso. A gente está profissionalizando a nossa equipe, então a gente teve durante esse ano uma agência internacional que chamava Growth Hacking, que fez um trabalho para a gente bastante bom, mas que se encerrou agora. E o nosso próximo passo é ter um profissional de marketing house, um cara que possa cuidar dessa parte diretamente dentro do escritório, uma falta que a gente sente de ter alguém no dia a dia ali voltado para essa função. Então a gente deve, no início do ano, colocar mais um profissional na nossa equipe. E uma coisa que a gente tem feito e vai continuar fazendo mais ainda é que todos os nossos conteúdos vão sair em pelo menos 3 línguas. Já estão em português e inglês, mas a gente vai botar o espanhol também para que a gente possa atingir todas as nossas filiais com a mesma qualidade, mesma quantidade de conteúdo.
Hoje o que acontece é que as academias no Brasil têm muito mais acesso, porque eu estou aqui, quer dizer, talvez eu seja o maior produtor de conteúdo e acaba que eu faço em português e aí vocês têm um acesso melhor. A gente está tentando fazer isso ser mais democrático e que a gente possa atender todas as nossas filiais no mundo inteiro. A nossa missão, visão e compromisso, a gente falou isso no ano passado, né, do porquê que a gente faz as coisas, porquê que a gente está aqui, porquê que vocês escolheram o jiu-jitsu e saber como o poder que a gente tem, né, de impactar a vida das pessoas de uma forma positiva, talvez seja uma das coisas mais gratificantes no nosso trabalho, né? Quando você vê aquele aluno que chega na academia tímido, inseguro, e daqui a poucos meses ele está ali dando risada e à vontade e sendo muito mais feliz, tendo a vida dele realmente impactada pelo jiu-jitsu, é o que faz com que o nosso trabalho tenha sentido, né? Então, saber o porquê a gente faz as coisas, eu acho que é uma coisa muito importante, e a nossa missão é essa, de impactar os nossos alunos positivamente. Reforçando o que a gente falou, né, a gente trabalha com a fórmula comprovada, o que a gente faz é com a maior verdade do mundo, a gente não tenta de forma nenhuma fazer um modelo que não seja exatamente o que o Jacaré ensinou para a gente há mais de 30 anos atrás, apenas a gente tenta fazer isso de uma forma mais organizada e com mais escala, mas o conceito e a verdade é exatamente a mesma que o Jacaré colocou na nossa cabeça quando a gente tinha 14, 15 anos de idade. Oferecer grandes experiências, ensinamentos e servirmos de bons exemplos, né? Acho que o professor tem essa obrigação. Quando você se propõe a ser professor de jiu-jitsu ou de qualquer coisa, mas quando se propõe a ter o título de professor, você precisa ser um bom exemplo. Você precisa ter hábitos saudáveis. Você precisa tratar as pessoas de forma educada. Você precisa ser gentil. Você precisa ser solícito. Isso está na essência do professor. Então, aquela imagem que o jiu-jitsu carregou durante muito tempo, e aí, na verdade, a nossa equipe não carrega essa imagem de nenhuma forma, mas a imagem do casca-grossa, do cara feia, do pit boy, isso está tão distante da função do professor, né, de como a gente tem que se portar diante da vida, que eu acho que essa mensagem é importante, da gente entender que a gente é o exemplo, entender que o que a gente faz tem impacto, né? Vocês têm impacto nos alunos de vocês diretamente, entendeu? Você não cuidar da sua saúde, você ser um cara desleixado, você não ser um cara de sucesso, tudo isso impacta o aluno de vocês. Então a gente tem que ter a postura de campeão, a gente tem que ter essa imagem, porque isso vai diretamente de encontro ao que a gente quer fazer, que é mudar a vida dos nossos alunos para melhor. O último tópico aqui é a uniformização. A gente vai, na real, esse não é muito um problema. Isso não é muito um problema hoje. O problema da uniformização acontece mais nos Estados Unidos até do que no Brasil. Acho que a maioria de vocês... Quem está 100% uniformizado na academia aí? Quem não está 100%? Pode levantar a mão com vontade, não fica com medo não. Mas tem mais gente 100% do que não 100%. Né? Bem mais gente. Então, assim, isso não é um grande problema, mas é muito importante que vocês tenham essa noção. Porque a gente volta lá para trás de novo, no início, quando a gente falou do pertencimento. Hoje no Brasil a gente tem 5 fornecedores para que possa facilitar, e eu sei que existem problemas e sempre vão existir, tá? A gente tenta, da melhor maneira,
solucioná-los, por isso a gente bota mais concorrência, porque eu acredito que o mercado se autorregula e quem não for bom vai sair. Né? Se eu vou comprar um kimono de uma empresa X que me trata mal ou que não me entrega, eu descarto ela porque eu tenho mais 5. E quem trabalha mal vai ficar pelo caminho. A gente vai ter depois daqui uma apresentação breve com os fornecedores que vão conversar com vocês sobre alguns aspectos aí, apresentar alguns planos deles para 2020, mas a ideia é que nenhuma mão se levante para dizer que não está 100% uniformizada, porque isso vai de novo contra o nosso padrão. E a gente vai brigar muito para que a gente tenha um padrão, porque vocês não entendem a força que a gente vai ter quando a gente atingir esse objetivo. A importância do estoque ali que estava naquele negócio é para a gente entender um pouco que o novo aluno é a venda garantida, né? Então, você matricula um novo aluno na tua academia, você vendeu um kimono. É óbvio lá. Você só não vende se você não tiver ele. Né? E muitas vezes as academias falam, não tenho dinheiro, não sobrou dinheiro para comprar. Um mínimo de estoque, porque quem segura o estoque, e aí é uma condição que a gente consegue por ser uma equipe grande, quem segura o estoque é o fornecedor. Vocês não precisam fazer um grande estoque na academia de vocês, vocês têm que ter o kimono lá. Senão o aluno quer começar a treinar jiu-jitsu, está empolgadíssimo para começar o jiu-jitsu, não pode, porque você não tem kimono para oferecer para ele. Aí ele vai na internet e compra, você perdeu a venda. Né? Então é simples, não é complicado de fazer. Que é mantendo o estoque, né? Que é usar display de produto. Como a gente vai apresentar a nossa academia, né? Qual vai ser a experiência do nosso aluno quando ele entra na nossa academia? As academias de jiu-jitsu não podem mais ser aquelas academias que o cara entra com aquele cheiro de suor, de um monte de gente treinando, que é um horror. Não cabe mais isso. A gente não está falando para esse 3% da população que é competidora mais. A gente está falando para os alunos, para os clientes. Né? E você quer ter clientes cada vez melhores. E clientes cada vez melhores exigem de você cada vez um melhor serviço, um melhor conforto, uma academia mais limpa, um banheiro melhor. Você vai ter que acompanhar isso se você quiser fazer a sua academia ter sucesso. Né? Então a gente tem que cuidar da nossa academia em todos os aspectos. E a aparência é um deles muito sério. Né? Você entra em academias aí que Deus me livre. Entendeu? Dá vontade de ir embora na hora. Né? Investir, isso não é gastar dinheiro, isso é investir dinheiro no seu negócio. É a pessoa entrar lá e se sentir bem. As pessoas vão embora da academia de vocês sem nem saber por que elas foram. Nem elas mesmas sabem. Quando elas sabem, elas não querem te contar. Mas a maioria das vezes nem ela sabe. Ela simplesmente não se sente bem. Ou porque o tatame é apertado, ou porque o tatame é quente, porque não tem ar-condicionado, porque não tem ventilação, ou porque o banheiro é sujo. Você nem sabe. E você segue perdendo aluno por causa disso. Então, arrumar as instalações e fazer com que a tua academia seja agradável é muito importante. Aqui estão os nossos fornecedores, né? Temos 6 aqui no Brasil. E a última coisa é que eu decidi, na verdade, isso fez parte de um plano, mas que chegou a hora esse ano, alguns meses atrás, como vocês devem saber, eu vendi a maior parte da minha academia para o Michael. E por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu entendi que a minha hora como professor estava chegando, de ter aquela rotina diária de academia, e que eu podia ser mais útil onde eu estou agora para todos vocês. Que eu poderia